só ignoramos duas coisas: o que não é importante e o que queríamos que não fosse importante. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, aqui é a Domênica. Oi, aqui é o Basso. E aqui é a Amanda. E nós estamos aqui reunidos Just in Family para falar bem ou mal de uma série que é muito conhecida, que, pasme, senhora, senhor e cenoura. Ela está completando em novembro desse ano, 2024, exatos 20 anos de seu lançamento. Então, mentira. Não. Mentira. Cara, eu não aguento mais esse negócio, tá ligado? Tipo, das coisas que eu gosto. Eles estão completando 20 anos e eu acompanhei, sabe? Mentira. Eu passei, cara, vai se fuder, tá ligado? Tipo, todo mundo ficando velho mesmo. E pior do que isso, são 20 anos de série e não é uma série dos anos 80, é uma série dos anos 2000, entendeu? Mentira! Que Não é palhaçada, possível. cara. Que agressivo. Eu tô achando isso já ofensivo, eu já não tô gostando dessa gravação. Totalmente desnecessário isso. E é uma série que a gente decidiu fazer meio assim de supetão, porque finalmente, depois de 20 anos, e aqui é sério, eu demorei 20 anos pra terminar de assistir essa série. Um episódio por dia. Quase isso. Eu descobri que a Amanda também gosta muito, já assistiu 2 vezes, inclusive vários episódios extras. O Basso assistiu comigo novamente pela 2ª vez. E nós descobrimos, por pessoas queridas de Amanda e outras pessoas que a gente conhece, que a galera gosta muito dessa série e tá curtindo e tá assistindo agora. Então, quem gosta, né? Há 20 anos, quem tá descobrindo agora. E é um tema que tem a ver com Perdidos na Estante, porque tem a ver aí um pouquinho com o mundo das adaptações, /releituras, etc e tal. Sobre o que a gente vai falar, gente? Caso o ouvinte fique aqui de supetão e não tem ideia do que tá acontecendo. É aquele Dr. Casa. Isso aí, vamos falar do Dr. Casa, que não é o Dr. Casa de Dragão, tá? Porque Casa de Dragão a gente não vai falar aqui, porque eu já sofri com Game of Thrones e não vou passar por isso de novo, não importa quantas séries a HBO faça. Então é isso. Bora falar de House, mas antes, aquele momento do beijo. Senhor Basso, conhecido como Senhor Meu Marido, quem o senhor vai beijar hoje? Vou mandar um beijo pra um ouvinte nosso, muito das antigas. Não sei se ele acompanha a gente, espero que sim, que é o Leandro. Já acompanha a gente há, sei lá, uns 25 anos, né? Quase 20 anos tá fazendo que ele tá acompanhando a gente. Em novembro de 2024. É, mais ou menos aí por aí. Um beijo, Leandro. Beijo, Leandro. Beijo pra Débora também, que é a netinha dele. E beijo pra filhota dele. E agora, eu não sei se a Débora é filha ou neta. A Débora é a filha. É a filha? Confundi, Leandro. Então, beijo pra Débora, que é a filha dele, que ouve também a gente. E um beijo pra bebê fofinha aqui, que é quase uma neném, assim, uma netinha do Perdidos na Estante. Eu acho justo. E você, Amandinha, quem que você beija hoje? Vou mandar um beijo pra Ana Rush, que o episódio foi ao ar na semana passada, que ela gravou comigo, que foi o Duna. E a gente surtou aqui, falando 1000 coisas. E depois, em bastidores também, ela me contou várias outras coisas de Duna. Porque, assim, o surto continua, né? O hype continua. Então, um beijo, Ana Rush. Obrigada pela participação. E, cara, o episódio foi muito bom. Então, quem não ouviu, gente, volta e ouve, porque, olha, é Duna, é Amanda e Ana Rush. Assim, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. E o meu beijo vai ser pros meus amigos Tata Finoto e Andrei Matos, que são 2 fofos que eu amo muito. Não vou dizer que estou com saudades, porque eu acabei de me despedir deles há, sei lá, 5 horas atrás. Então, são 2 queridos que também estão sempre indicando séries e eles acompanharam essa toada da gente comentando. A gente começou a reassistir House, né? E eles estão, assim, em busca da coragem para assistir True Detective, que também pode ser considerada aí, né, um pouco baseada em literatura, então fica uma outra dica já de série aí no começo, caso você goste, né, desse tipo de conteúdo.
Pô, a primeira temporada é incrível, inclusive. Eu não assisti inteira, mas eu assisti a última e a última está espetacular. Espetacular. A Então, atual, você diz, ou a Isso. terceira? A quarta. Primeira, pra mim, foi a melhor de todas. olha aí. A primeira, primeiramente, foi muito boa. Eu não assisti a terceira, assisti a segunda. A segunda eu achei ela também muito boa, né? Inclusive, eu não me lembro agora o nome de um dos atores lá principais, que normalmente faz só comédia, e eu não acreditei que ele segurou um papel dramático, eu achei que foi muito, muito foda. E agora essa quarta, que eu achei também que, cara, assim, que bom ver uma dupla de mulheres fazendo a investigação. Apesar que na segunda você tem a Rachel McAdams sendo uma das principais, mas nessa as duas dominam e eu adorei a dinâmica das duas. E eu acho que a série, de novo, né, é aquela coisa, né, tudo parece sobrenatural, mas no fundo é só investigação dos próprios demônios, né, então tá tudo bem. Inclusive, a quarta temporada de True Detective tem a Jodie Foster, que, caso vocês não associem com o nome, é a inspetora Clarice do Hannibal, né? Enfim, do Silêncio dos Inocentes, na verdade. Que também já tem um episódio aqui no Perdidos na Estante que eu gravei com a Yasmin Evaristo e que você tem que ouvir, ouvinte, se você não ouviu ainda. Mas a gente tá já aqui comentando sobre True Detective e esse episódio é sobre House. Então, bora falar de House e já adianto de antemão aqui, gente. A gente vai falar num papo solto, leve, ou nem tanto, porque temos críticas a fazer e é com spoilers. Então, spoiler de série de 20 anos atrás, vale? Vale, não vale, enfim, você que decide, mas a gente vai comentar algumas coisas sobre o enredo, então esteja ciente. House, ou Dr. House MD, é uma série procedural lançada em 16 de novembro de 2004 e finalizada em 21 de maio de 2012. Ao todo foram 176 episódios de 45 minutos distribuídos em 8 temporadas. A série foi criada por David Shore, que disse que inspirou o protagonista Dr. House e seu melhor amigo Wilson nos personagens Sherlock Holmes e Watson. Sua ideia, no entanto, não era fazer um Sherlock Holmes moderno. Durante a série, acompanhamos a vida de Gregory House, um médico extremamente antissocial, arrogante e viciado em remédios para dor. Seu diferencial é que ele é um gênio do departamento de diagnósticos de um hospital e conta com uma equipe excelente, capaz de desvendarem as doenças mais raras em pacientes comuns ou ilustres. O problema é sua ética e, bem, seus métodos. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, assim, eu demorei 20 anos pra assistir porque era um pouco difícil, né, de assistir House. E aí, quando ela chegou agora na Netflix, o Rô e eu, a gente assiste séries juntos, né, séries de casal. E aí a gente tava sem série e falou, vamos assistir House então pra você assistir. E é impressionante como a série, ela consegue ter episódios marcantes de forma que, por exemplo, ele não lembrava quase nada da primeira temporada e tinha episódios que eu tinha assistido lá em 2004 que eu reassistindo eu falava, o caso é esse, sabe? Eu sei o que vai acontecer, é esse episódio, e depois eu vi que isso foi acontecendo com você, né, Rô? É que a primeira eu assisti quando passava, tipo, em TV, né, porque eu pegava, assim, alguma coisa, não fui baixar lá realmente todos os episódios. Então não tava tão claro, eu comecei a assistir de baixar os episódios certinho a partir da segunda, e ela tava mais firme na minha mente. E a Amanda assistiu, assim como você, alguns episódios soltos na TV, e aí o que eu queria saber de vocês, que tiveram essa experiência de assistir alguns episódios soltos, né, fora da ordem cronológica da série, se vocês acham que House dá pra ser uma série que você assiste episódio solto, ou você tem que assistir, sabe, 1, 2, 3, 4, porque tem, lógico, a série inteira tem um começo, meio e fim que faz sentido se você assistir as 8 temporadas. Mas vocês acham que dá também pra se arriscar em algumas temporadas ali, principalmente na primeira e na segunda, assistir solto ou não? Então, depende. Quando, né, nos primórdios, né, a gente tem que explicar pra geração Z que isso existia, era um fato, né, a questão da TV a cabo, e nós não tínhamos opção. O episódio era exibido naquele dia, naquele horário, então é isso. Se você não viu, só na próxima semana, e aí você vai ver tudo fora de ordem, e é isso. Lide com isso. A gente conseguia se virar. Só que não é o ideal, né? Porque, por exemplo, entre temporadas, você vai ter, inclusive, uma mudança ali do time médico principal, que acompanha o House, né? E aí, se você assiste um episódio da primeira temporada e um episódio da quarta, você já vai ver atores diferentes, e você vai ficar, mas o que aconteceu com aquele médico lourinho, por exemplo? Então, acho que não é ideal. Mas, sendo uma série procedural, né, que cada episódio conta um plot, eu acho que dá pra se arriscar com
com essa visão de que, como você disse, Dô, tem um começo, meio e fim lógico de narrativa. Ele só é tão arrastado durante as temporadas, por causa dos vários episódios, né, contando cada caso em um episódio, que dentro da temporada eu acho que não tem muito problema. Agora, de temporadas diferentes tem sim. Olha, eu não sei, viu? Porque assim, eu acho que alguns episódios do House é complicado você assistir separado porque eles são muito centrados no plot maior da temporada. Uhum. E são muito centrados, às vezes, em relações pessoais, né? Sei lá, acho que é na primeira ou na segunda temporada, quando a Cameron vai voltar, e você tem todo aquele episódio dele tentando convencer ela a voltar, e ela pede pra jantar com ele, e, sabe? Tem muita história ali interna que se você não acompanhou antes, você fica meio perdido. Mas eu acho que tirando isso, House é uma das poucas séries assim. House, acho que CSI faz isso também muito, que ela é muito mais focada na solução do problema ali imediato, né? Uhum. Mesmo porque eu acho que, e aí acho que é um pouco de mérito dos atores, principalmente do Hugh Laurie, que facilmente você capta qual que é a dinâmica do grupo. Eles estão muitos episódios dentro da temporada mesmo, eles estão reapresentando e reconfigurando as dinâmicas. Os personagens, apesar de parecerem muito complexos, eles são bem simples assim, e são bem fáceis de entender. Você claramente capta qual que é a do House, qual que é a do Wilson, qual que é a da equipe dele. Então eu acho que ela é uma que dá sim, com as suas devidas proporções ali, né, de um ou outro episódio ser mais centrado na história maior, né, eu acho que ela facilmente dá pra você assistir episódios separados, né? Mesmo porque, como a Amanda falou, a história maior, ela se desenvolve muito lentamente, a história que conecta, né, as temporadas, normalmente, aquela história que fica por detrás, né, do caso da semana ali, ela se desenvolve muito lentamente, então assim, tem episódios que mal evolui essa parte dessa história, né? Então acho que dá pra assistir daí sim. Porque assistindo numa tacada só, o que eu percebi foi que, claro, cada episódio é um caso que o House e a equipe dele vão tentar identificar, né, diagnosticar e tratar aquela pessoa, mas o que segura de fato a gente é que, através do trabalho deles, tem a relação maluca deles lá, né? Essa relação super estranha. E aí, pegando assim, do episódio tóxica, 1. doentia, absurda. Isso, irreal. totalmente doentia. Exato. Esperamos que seja, né? Esperamos, assim. Se você conhece alguém como House, não seja atendido por essa pessoa. Procure outro médico. Tendo dito isso, se você pegar o piloto e ver o piloto e ver o último, que é o Everybody Dies... Cara, até pra você entender, né, por que chama Everybody Dies. E o final, tem um monte de coisa que acontece ali pra explicar a última cena do seriado, sabe? Literalmente a última cena, você tem que passar por essa jornada dessas 8 temporadas pra conseguir entender o que aconteceu com o House, com as pessoas e como é que tudo foi se encaixando. E eu acho que isso é feito de uma maneira muito calma, porque a primeira temporada, pra mim, ela é muito uma história simplesmente de uma equipe médica que tem um líder totalmente disfuncional, autoritário, errado, sabe, arrogante, agressivo, mas que ele tem uma habilidade, um conhecimento médico muito absurdo, ele é um gênio, e por causa disso ele utiliza disso, né? E aí o final da primeira temporada você conhece o porquê que o House é assim. Então ele começa a ser assim, devagarzinho, meio que e se aprofundando nas relações que ele tem, quem é o House, quem são esses personagens, né? Mas de fato, o protagonista é o House, a história que a gente vê no todo das 8 temporadas, se a gente for parar pra ver, é a história do House, e por consequência a gente conhece a história da equipe dele, né? E das pessoas, enfim, ao redor dele, né? Sim, até porque essas pessoas vão mudando, né? E algumas simplesmente saem da série, outras ganham diferentes importâncias, mas o único, a constante na série é o House mesmo. E eu acho que ela, nesse aspecto, ela é engraçada porque ela mistura um pouquinho uma série procedural, que é essa de Casos da Semana, mas de uma certa forma ela também é uma série de estudo de personagens do House, né? Assim, porque ele é a principal matéria que trata todos os episódios, né? Até quando a gente tá tratando o caso, a gente tá aprendendo muito mais sobre como o House trataria esse caso do que como essa doença é. Interessante você falar isso, Basso, porque inclusive eu arrisco dizer, talvez porque também sejam os episódios mais marcantes pra mim, que os melhores episódios da série são realmente aqueles focados no House, fora do consultório.
Também porque a atuação do Hugh Laurie é simplesmente fenomenal. É absurdo o que ele faz. Mas também porque, apesar do House ser essa pessoa insuportável, né? Porque deve ser insuportável conviver com alguém parecido com o House. Ele tem algumas questões que te levam à reflexão e até mesmo à compaixão, mesmo que você não consiga gostar dele. Então é um sentimento confuso, mas muito interessante de ser explorado. Eu, pelo menos, me sinto assim em relação a ele, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho pena das coisas que aconteceram com o House, eu gostaria que ele não tivesse passado por tudo aquilo, eu gostaria que ele conseguisse superar tudo aquilo. Eu não consigo sentir simpatia, acho que são coisas diferentes, né? Eu tenho empatia pela situação dele, mas eu não consigo sentir simpatia pelo personagem no sentido de... ele é uma péssima pessoa. Sim. E você consegue, Basso, ter compaixão pelo House? Zero eu também tenho zero. Assim, é um dos poucos personagens que eu olho e falo assim, cara, assim, a série tem uns motes, inclusive, que eu acho que acabam levando a gente muito pra isso, né? De você olhar que... Eu falando pra Dona que eu acho que a série, um dos principais motes dela é tipo, que os fins justificam os meios. É impressionante como que é forte essa ideologia na série toda, né? Tanto de você ver que o House, ele pode fazer o que ele faz porque no final das contas dá certo. Então, não importa, todo mundo então arruma um jeito de proteger o método que ele utiliza, por mais errado, antiético, criminoso, entendeu? Muitas vezes que ele faz. As pessoas falam assim, não, a gente tem que proteger por quê? Porque no final dá certo. Assim como não importa o quão insuportável, tóxico, autoritário, abusivo que ele seja, ele é um gênio, né? Então, pra gente ter acesso ao gênio, a gente tem que aguentar esse caminhão de merda, né? Então, a série inteira ela trabalha com essa ideia muito forte de que os fins justificam os meios, que não importa muito o que você está fazendo, desde que no final dê resultado, que não importa muito aquilo que você faça, desde que você seja tão bom, que você seja essencial, o pessoal vai ter que te aturar, sabe? Então, quando eu olho o personagem dele, eu falo assim, acontece essas merdas assim com ele, que acontece muito pouco, né? Porque, a série, como um todo, grita que ele tá correto. Então, as coisas não acontecem, dificilmente acontece uma coisa ruim com ele. As pouquíssimas vezes que isso aconteceu, eu olho e falo assim, meu irmão, você tá só colhendo aquilo que você plantou. E mais ainda, eu acho pouco, entendeu? Você tinha que ter sofrido assim, tipo, no mínimo, umas 900 vezes mais do que você sofreu ali, tá ligado? Você fala as consequências ou você fala questões... Por exemplo, quando eu digo que eu sinto muita pena do House, eu tenho, sim, compaixão por ele, eu me refiro mais à questão ali de toda a vivência de dor que ele sente. Enfim, eu acho que são coisas que não tem a ver necessariamente com o caráter dele. Agora, as consequências que ele sofre, por exemplo, consequências legais, consequências de relacionamento, isso eu não me importo, não. Eu acho que realmente ele merece passar por aquilo. Então, mas aí a gente tem um dado na série que, principalmente quando a gente conhece a esposa dele lá, né, a Stacy, ela falava assim, ele já era babaca assim antes. Entendeu? Então, assim, essa coisa toda dele assim, de falar, nossa, olha como ele sofre com essa dor, por isso ele ficou desse jeito, ele já era babaca antes, né? E assim, ele sofre daquela maneira também muito por consequências dos atos dele. Tipo, ele poderia ter conseguido fazer de uma outra maneira pra lidar com aquilo, que não fosse isso, né? Mas aquilo ali, de repente, ele decidiu que não vou cortar a minha perna, eu vou ver com isso, a despeito de que todas as outras pessoas falaram pra ele que era a melhor decisão, a despeito que ele mesmo faria com qualquer outro paciente. Ele falou que ninguém merece ter opinião respeitada, que o médico sabe mais, exceto quando é ele. Sim. Né? Que aí Sim, é ele mesmo. É um fato. E assim, então assim, a própria problema todo que ele teve claro, o fato de ter tido infarto na perna não foi culpa dele, mas a partir disso, o que aconteceu depois disso, ele mesmo também escolheu esse caminho. Eu vou pegar esse gancho do que você tá falando, porque é uma coisa interessante quando a gente olha o todo, né? Porque ele escolheu ficar com uma perna. E ele não queria tirar a perna, que seria o ideal, porque ele não ia sofrer dores atrozes. A única coisa que pega aí é o quê? Como a esposa dele falou, não, tenta manter, que então é obedecendo, né, o que ele pediu, enfim, acatando a sugestão dele, respeitando o desejo dele, e aí fico meio na dúvida, sabe, na relação dele, se foi um pedido ou uma decisão, né, fica meio estranho ali, não dá pra saber muito bem. Ele precisou passar por um caminho do meio, que foi o que os médicos acharam que era a melhor coisa a fazer por ele, que era o paciente, que é exatamente o que ele faz com todos os pacientes dele, sabe? A ironia do negócio é essa, né? Porque ele sofre, sendo que, assim, no fundo, a decisão continua sendo dele. Eu acho isso
muito fantástico, assim, na narrativa da história. Mas só corrigindo um pouquinho. Essa meio decisão, quem decidiu foi a mulher dele do coiso. A decisão que ele tinha sido aconselhado era cortar. Isso. Entendeu? E aí ela manteve, né, a perna dele, só que aí, como teve o problema, foi o caminho do meio, ele que foi possível, mas a perna está lá. Ah, sim, mas não é que os médicos recomendavam de deixar a perna ali, e aí com isso, é que depois, já que não cortou, o que deu pra fazer foi isso. Mas essa já foi a segunda opção, já não foi a primeira. E até nisso a série reforça de como a política do House é certa, né? Porque se ele tivesse se ele não tivesse respeitado o desejo dos pacientes, teria dado melhor. Viu? A única vez que a gente respeitou o desejo dos pacientes foi a merda que deu. Então a gente não tem que respeitar o desejo de paciente nenhum, porque o paciente nos 176 episódios do House, ele é um pedaço de carne em cima da maca que não tem vontades, nem sonhos, nem nada, né? Ele é um relógio quebrado que tem que ser consertado. Ele é um enigma, né? Ele é um quebra-cabeça. E assim, ele não tem vontade, não tem nada. A gente vai decidir o que é melhor pra você, porque a gente sabe o que é melhor pra você e ponto. Aliás, essa é a postura do House em tudo, né? Não só na parte de médica, mas na parte de relacionamentos, tudo, né? Ele sabe... O House é o maior homem hétero branco do mundo, né? Tipo assim, ele sabe exatamente o que é melhor pra você. Não só pra você, como e pra você, entenda-se, pra todas as outras pessoas existentes na face da Terra. Inclusive ele mesmo. Inclusive ele, sabe, cara, assim, ele é a razão de ter sido criada a cena do Gabriel descendo no peito do Constantino e falando, your ego is starving, tá ligado? Tipo, meu irmão, não é possível que você ache que você detém todas as respostas do universo, sabe? Que você sabe, você não é que você acha, você sabe, você tem certeza absoluta do que é melhor pra cada um, né? Muito melhor do que as próprias pessoas, sabe? Cara, é absurdo. O personagem é absurdo. Uma coisa que eu acho interessante é que eu também vejo nessa questão da dor, não só física como emocional, que o House tem, porque apesar dele ser esse grande babaca, ele sabe que ele é um grande babaca, ele sabe que ele afasta as pessoas e ele sofre porque ele afasta as pessoas, e ele não quer admitir que ele sofre. Então, assim, é um ciclo infinito de fazer merda, colher as consequências e ser mais odioso ainda por causa disso. Uhum. Mas eu também vejo, eu tiro disso, né? Eu sempre pensei nisso quando eu assisti a House, que é muito sobre escolhas mesmo. Tanto a escolha, como o Basso estava falando, sobre cortar ou não a perna, mas também a escolha de como eu posso lidar com isso de uma forma geral. Então, já que ele escolheu manter a perna e ele sabia que ele teria dores horrorosas, ele também escolheu ser essa pessoa que é aquele clichê né, de pessoas machucadas machucam pessoas. E ele decidiu, seja consciente ou inconscientemente, ele escolheu manter esse ciclo de dor, tanto dele quanto a que ele causa, perpétuo ali na vida dele. Então, eu acho isso muito interessante no personagem. Uhum. Eu não sei se você tá falando dessa forma, Basso, como uma forma que você acha que a série incentiva, ou se simplesmente é um fato, ou é uma percepção sua, mas eu não sei se a série quer dizer que isso é o melhor caminho. Eu não sei, eu não tive essa percepção, pelo menos. Eu não sei, cara. Acho que muito da parte do House sentir dor é numa tentativa da gente criar uma empatia, de dar uma explicação do porquê que ele é daquele jeito. Então eu também acho que é muito mecanismo de roteiro pra falar o que, olha, esse cara, ele é um babaca, mas porra, né, ele sofre de dor o tempo todo, né? Quem não vai ser rude se estiver sofrendo, né? Sabe? Entende? Eu acho que ele tenta criar um mecanismo ali de empatia. De humanização, sim. De humanização dele, né? Porque senão a gente só odiaria o personagem e não sentiria vontade de ver, né? Sim, seria isso, né? Eu acho que em alguns momentos eles conseguem trabalhar essa ideia muito boa da dor dele, que é os momentos que eu gosto, que eu acho que o roteiro brilha. Eu acho que o roteiro brilha quando você percebe, tipo, de que a dor dele, ele consegue diminuir, ou ela diminui muito quando ele consegue ocupar a mente dele com enigma, né? Com o quebra-cabeça. E nos momentos daí que ele tem mais dificuldade pra se concentrar no trabalho, pra dar um trabalho, é os momentos que a perna dói mais, né? Então, ela funciona também ali como um mecanismo pra gente conseguir entender melhor sobre o personagem. Eu acho que esse uso é muito bom,
E o uso de quando ele começou a ficar puto da vida, que tinha dado certo aquele como induzido, que deu um restart na perna dele e sumiu, né, a dor, que ele começou a ficar um médico pior por conta disso, e ele encanou que existe um mecanismo muito, na cabeça dele, né, existe um mecanismo muito delicado de variáveis que fez com que ele fosse um gênio da medicina. E ele tem medo de mudar alguma parte disso, e com isso ele deixar de ser um gênio, que é o que caracteriza ele. Afinal de contas, tudo se resume ao personagem, ao quão bom ele é em medicina, né? Porque as pessoas só se relacionam com ele por conta disso, ele só tem um emprego por conta disso, ele só pode ser babaca desse jeito por conta disso, ele só consegue receber casos e assim se distrair um pouco da dor por conta disso. Assim, o ethos do personagem eu sou um gênio da medicina, né? Então ele começa a pensar, putz, isso talvez não ter essa dor desequilibraria essa arquitetura frágil que me deixa um gênio, e com isso eu prefiro voltar a sentir dor do que deixar de ser isso, sabe? E aí eu acho que nesses pontos eu acho que eles trabalham, eu gosto do jeito que eles trabalham a dor dele física, que varia também muito na parte emocional, apesar dele achar que ele é um personagem... aliás, isso é uma coisa até que eu discuti, né? O pessoal fala que o House, ele é um cara racional. Eu nunca vi uma criança tão mimada e tão emocional e tão irracional quanto o House. Ele é passional, né? Cara, ele é uma criança de 6 anos, tá ligado? Tipo, no parquinho, sabe? Sim. Ele é zero guiado pela razão. O House não tem nenhuma inteligência emocional, né? A verdade é essa. A inteligência dele foi toda pra área médica, mas a área de relações, ele desconhece. Ele é totalmente governado pelas emoções dele, né? Nossa, e ele é um buraco negro. Ele simplesmente suga tudo que ele pode e destrói. Ele destrói todas as relações que ele consegue construir. Mas eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que ele sempre destrói, mas sempre tem alguém que reconstrói, sabe? Então, ele tá também pelo menos do que a série mostra, né, nesse personagem fictício, ele tá meio que num lugar seguro, sabe? Ele é o mal necessário, né? As pessoas não rompem com ele porque ele tem alguma coisa pra oferecer que ninguém mais no mundo tem. Sim. E eu acho que a série, aos poucos, vai mostrando algumas coisas nele, como, por exemplo, o fato de que ele, além de ser extremamente passional e refém dos sentimentos dele, ele também é muito infeliz e ele não quer ser infeliz. Sabe? Eu acho que ele não quer ser, só que dá muito trabalho ser. Porque eu fico pensando muito nessa fala que vocês fizeram alguns minutos atrás, de que quando aconteceu lá esse problema de saúde dele, né, que ele teve um infarto na perna, que a Stacy fala que ele sempre foi bem arrogante, né, sempre foi meio genial e tudo mais. E a gente vê isso extremamente potencializado quando começa a série, e vai, né, piorando, ele vai caindo, né, no fundo do poço ele chega, e a gente vai vendo que isso tem muito a ver com o uso que ele tem, né, de opioide, né, que ele é viciado em Vicodin, e ele continua sendo agressivo e tudo mais, mas ele toma o Vicodin, segundo ele, porque ele não quer sentir dor, sabe? Então, eu acho que a série, ela coloca meio que isso num jogo, assim, pra gente, provavelmente numa tentativa mesmo de reforçar essa humanização do personagem, de pensar, ele sofre muito, então talvez esteja justificado por que ele é assim. E ele não quer ser assim, né? O que, assim, eu não acho que o House quer ser infeliz, tá? No geral, assim. Ele escolhe ser miserável, sabe? Ele não liga pras consequências. Parece que ele tá sempre dobrando a aposta de eu sou infeliz, eu sei como parar de ser, mas eu vou continuar sendo. Eu não acho que ele toma o Vicodin pra não sentir dor. Eu acho que ele toma o Vicodin pra não sentir nada. Sim. Eu acho que é esse que é o pulo do gato da série. Sim, inclusive as dores emocionais, né? Eu vejo o House como um personagem que se odeia. Ele não gosta de quem ele é. A única coisa que ele gosta nele mesmo, e aí eu vou voltar a falar do Baço, é a capacidade genial que ele tem de lidar com as questões ali médicas. Então, sem isso, ele se vê como um nada. Tanto é que em alguns momentos na série, em que ele chega nesse fundo do poço que você tava comentando, Dô, e que ele é afastado do hospital, ele fica simplesmente na vala. Eu me lembro muito de uma cena que foi muito marcante pra mim, em que ele
chega a utilizar de automutilação pra parar de sentir dor na perna, porque ele está simplesmente surtando de não poder fazer nada. E aí, o que o Basso diz de ele se ocupa com aqueles puzzles, né, com os quebra-cabeças ali da medicina, e ele se sente melhor fisicamente. Então, se a mente dele não tá funcionando dessa forma, e o House tem que conviver com a pessoa que ele não aguenta. Ele não aguenta nem fisicamente, porque ele não tá se distraindo, e ele não aguenta emocionalmente, porque ele não consegue ter esse amor próprio, ele não consegue ter relações saudáveis. É uma, assim, eu acho... E assim, o ator brilha nesses momentos, na minha opinião. Sim. E é engraçado que isso é uma característica muito boa do personagem de onde que ele foi inspirado, né? Que eu acho que só pra gente também entrar, já que já tá gravando um tempinho, pra gente falar o porquê que ele está aqui no Perdidos, né? Porque ele é uma adaptação de um personagem, né? Que é do Sherlock Holmes, né? Que tinha justamente essa questão, não da dor, mas essa questão de que ele se entediava facilmente por ter uma mente absurdamente analítica, e se não tivesse nada pra analisar, ele também se entorpecia, lá com uma solução de, acho que 7% de heroína, que ele, na época, ainda se comprava em farmácias, essas coisas assim, tudo, né? Ele se drogava pra poder lidar com o tédio que ele falou que se eu não tiver... Tipo, eu falei assim, cara, eu tenho um cavalo de corrida e ele tá preso dentro de uma baia, sabe? Não, é horrível, sabe? Tipo, a sensação, né? Então ele se entorpecia pra poder lidar com os momentos que ele não tava trabalhando. Só um parêntese aqui, que o Vicodin tem heroína na substância, né? Olha aí. Ele é um opioide, né? Uhum. Então ele tem uma versão ali, não é exatamente heroína que a gente fala, mas tem o mesmo componente da heroína, tanto é que ele pode causar a mesma dependência, né? E aí House já discutia a questão da crise dos medicamentos. Dos opioides, né? Exatamente. Não é? Antes disso ser mainstream. Antes disso ser realmente uma crise, né? Sim, já alertava pra dependência de medicamentos, né? Que eram facilmente conseguidos lá nos Estados Unidos, né? Ainda são. A série fez muito sucesso, levou 17 prêmios ao longo de seu lançamento, incluindo prêmios para melhor ator para Hugh Laurie como House, melhor roteiro para David Shore, melhor ator coadjuvante para Omar Epps como Dr. Foreman, melhor atriz dramática para Lisa Edelstein como Doutora Lisa Cudd e prêmios de melhor série de drama e série de TV. A série ainda hoje chama a atenção do público, inclusive dos mais jovens. Se você quiser assistir ou reassistir House, no momento de lançamento desse episódio, todos os episódios da série estão disponíveis na Netflix, Globoplay, Max e Amazon Prime Video. Tem duas coisas que eu queria falar sobre a questão da adaptação. Eu acho muito interessante os momentos que eles trazem pequenos easter eggs, sabe? Sim. Eu gosto muito quando, sei lá, você vai ver que o lugar que ele mora é o 221, a porta dele é B, né? Que é o endereço lá. Também tem uma hora que puxa a carteirinha dele de habilitação e tá lá Baker Street, sabe? Tipo, né? Que é o endereço do Sherlock Holmes, né? Pra quem tá perdido aí no rolê. A questão toda que ele traz, né? Tipo, do Wilson, né? Que seria o Watson. E o Wilson também parece muito o Watson nessa parte, que o Watson ele era o cara que era mega mulherengo, tinha casado 2, 3 vezes, sabe? Né? Que morou com ele um tempo. Emocionadão. Sabe? Inclusive, cara, tem umas partes que eu acho que é tão ouro assim na série, que tem uma parte que alguém fala... Vão falar que por causa do House, alguma coisa tinha a ver com uma paciente dele, né? Que ele... O pessoal acha que ele tá com alguma coisa com uma paciente que aconteceu, e aí eles vão perguntar pro Wilson isso daí sério, ele vai falar de uma tal de Irene Adler, que foi uma mulher que viveu na vida dele. E aí o Wilson conta uma puta uma história que é a história do Sherlock, né? E aí quando termina, esse pessoal fala assim, é verdade? Você é nada, você acha maluco? Ele tá dando uma pegadinha que você tá inventando, sabe? E aí eu acho muito bom essas coisas assim, de easter eggzinho que eles foram colocando do personagem ali no meio. Agora, uma coisa que eu acho engraçada é como o House foi baseado no Sherlock, né? Ele foi inspirado, e como depois ele fez o contrário, né? Porque você vai vendo que essa parte que tem do Sherlock, muito das novas adaptações que você teve, com aquele horrível Elementary, Nossa, né? péssimo. E no maravilhoso Sherlock da BBC, né, com o Benedict, você vê que eles vieram daí pelo contrário, né? O House daí influenciou a concepção daqueles personagens, né? Eu sinto. Porque
Foi a primeira vez, pelo menos com o House, que eu tinha visto o pessoal focar tanto numa parte dele ser desagradável, dele ser grosseiro. É muito difícil lendo os Sherlocks você reparar nisso, porque tem toda aquela questão, toda aquela fleuma britânica, né? Tipo, de etiquetas e tudo mais, que o que ele fala pras pessoas não parece tanta grosseria pra gente lendo hoje. Sim. Mas pra época, seria grosseiro o que ele tá falando. Sim, interessante você falar isso, né? A gente tem uma percepção diferente, porque a gente não tem essa percepção de cultura que eles tinham pra saber se realmente o comportamento dele era tóxico ou não, né? Socialmente falando. Ele era rude, né? O Sherlock. Sim, mas a gente talvez não tenha essa percepção, como o Basso disse, talvez pra gente ele seja só um cara excêntrico, esquisito, meio antissocial, mas não tem essa percepção tão profunda de que ele é um personagem socialmente insuportável. Sim, eu quando fui... O que eu gosto muito, eu fui lendo muito sobre, muitas pessoas daí... Tem 1 milhão de estudos, né, tipo, do Sherlock... E o pessoal é quase que unânime em dizer que a maneira como ele se tratava, claro, o House ele pegou uma característica e levou à enésima potência, né? Mas existia essa questão, por exemplo, quando você lê muitas vezes o Sherlock, ele é bem direto, né? Nas pessoas, ele corta as pessoas para as pessoas falarem logo qual que é o problema, porque ele está curioso, que ele quer saber para resolver. E, cara, essas interrupções que ele faz com os clientes, essa coisa mais direta, de fazer a pessoa ir direto ao ponto, não deixar em contar inteira como aquela... Isso já era considerado na época grosseria. Que seria a mesma coisa que o House tirar o respirador de um paciente pra falar o que você fez tal dia. Numa nova leitura, assim, né? Dentro da série do House. Sim. Assim como o Sherlock, ele cometia, não vou dizer pequenos delitos, né, porque não sei se existia essa concepção na época até, mas, por exemplo, essa questão de disfarçar, enganar as pessoas, preparar emboscada muitas vezes invadindo algum lugar, né, Isso, então... invadir lugares particulares. Não é? Propriedade privada. Apesar que o Sherlock em si, ele tinha um certo aval, porque ele estava trabalhando a maior parte das vezes para Scotland Yard, então ele tinha uma certa prerrogativa, ele era quase que um policial honorário, assim, né, então ele tinha uma certa prerrogativa disso, né? Agora, o House, nossa, o House acho que dificilmente passou um episódio sem infligir algum código penal, sabe? Ou algum direito humano. Se bem que nesses parâmetros que a gente tá fazendo, a gente, é um tiro longe que eu vou dar, tá? Mas eu acho que dá pra gente considerar que o House, por ter um escudo ali do Princeton Plasbor lá, né? Enfim, ter a CUD, né? Tapando os buracos que ele vai deixando, é meio que essa permissão pra ele poder colocar a equipe dele lá, assim, lógico, num extremo, né? Assim como você disse desde lá de trás, que o House ele é jogado numa enésima potência, né? O Sherlock foi, sabe? Então, numa linguagem de hoje, seria isso, né? Mas ainda acho que a comparação, principalmente de cometer crimes, o dele é absurdo. Acho que muito do que a gente vê depois dos que a gente tá vendo, os outros Sherlocks estão vindo depois, né? Essa questão toda, inclusive o Sherlock horrível do cara do Homem de Ferro lá, que tem também, que só tem de bom ter o Jude Law, né, ali, Tim Watson. né? O Robert Downey Jr. Beijo, Jude Law, meu crush eterno. Jude Law é maravilhoso, cara. Jude Law é pra puta que homem, pariu, né? Cara, que homem. Ai, nossa, até perdi o foco. Era sobre o que o episódio mesmo? Mas eu acho, não sei o que se vocês também pensam assim, mas eu acho que muito daí veio dessa, sabe... Sherlock influenciou o House, e aí depois os Sherlocks depois do House vieram influências do House, sabe? Tipo, eu senti um pouco disso. Eu não sei se tem uma ligação direta, né? Eu acho que o Sherlock Holmes, ele é uma figura já na cultura ocidental muito importante, e aí meio que fica difícil de saber se diretamente influenciou ou não. Aí talvez se a gente tivesse acesso a ver, sei lá, os diretores, os roteiristas dessa série falando. Eu aposto mais em uma possível tendência com um grande peso de liberação de direito autoral, sabe? Porque tem muita coisa do Sherlock que saiu depois, né? E se sai um monte assim de uma vez, gente, é porque finalmente as pessoas podem utilizar esses direitos autorais pra ficar fazendo releitura, readaptação, uma nova, enfim, um novo produto, sabe?
O Sherlock em si, eu não sei. O Sherlock história, tá? As histórias lá do Arthur Conan Doyle, eu não sei. Mas o personagem na televisão ou no cinema, eu acredito que possa, sim, ter tido alguma influência do personagem House, tá? Não da história do House, da série, mas sim o comportamento do personagem por demonstrar esse gênio insuportável, tóxico, com relações problemáticas, que não sabe se relacionar, que não sabe lidar com as pessoas, que não sabe falar, etc, né? Os grandes clichês do gênio incompreendido e intratável. Então, mas eu acho que é possível. Eu não sei, porque assim, quando eu assisti ao Sherlock da BBC, por exemplo, eu não achei aquele Sherlock super, hiper, mega abusivo, autoritário, agressivo. Caralho! Mas ele é britânico, amiga, é diferente o nível de... Que você teve antes? Porque se você não achou aquilo ali abusivo, eu estou preocupado. Então, é que assim, ele é britânico, então tem um requinte nessa, nessa toxicidade. Pode ser, mas eu acho que o House, ele deixa muito claro, entendeu isso? O que eu tô dizendo é porque, assim, se eu vejo o House, embora eu conheça inúmeras pessoas que acham que o House é um exemplo de pessoa a ser seguida porque ele é um gênio, se você é um gênio, você tem direito a ser babaca. Nossa, que pessoas estranhas você conhece. Mas tem. Cara, eu sei tem que tem. muito. Eu sei que tem. Tem muito. Tem gente que adoraria ser amiga da Evelyn Hugo, tá ligado? Entendeu? Então, assim, né? As pessoas, elas não pensam, sabe? Elas não pensam, elas vão, né? Elas não conseguem separar o que é um personagem bem escrito e um personagem, assim, legal como personagem, como estudo de personagem. Porque eu acho o House um personagem incrível. Sim. Sim. Mas elas não conseguem separar isso de eu acho que ele tá certo. É isso, porque se eu gosto, como ele não pode ser bom? Sim, a gente gosta de vilão. É mais ou menos isso. né? Tipo, eu adoro o Darth Vader, entendeu? Eu acho fantástico o Darth Vader. O personagem, mas, assim, né? Não quero ser amiga dele. Mas eu nunca gostaria de ser amigo dele, sabe? Assim como, por exemplo, eu adoro a personagem da Evelyn Hugo, mas poucas vezes algum personagem me se apresentou pra mim e eu consegui entender e captar a essência dele tão rápido, sabe? Que era cara, a Evelyn Hugo, ela é uma mulher que ela vai fazer de tudo pra colocar a maior distância possível entre ela e aquela casinha onde ela morava. Cara, tipo, é tão simples e ao mesmo tempo é tão poderoso, você capta toda a essência da personagem em volta disso. E você vê isso em medos de página, sabe? Agora, disso pra eu querer ser amigo da Evelyn Hugo se ela existisse no nosso mundo real. Ou seguir o exemplo dela. Possível dessa mulher. Tá ligado, eu acho que o exemplo aqui vale pra House, sabe? Ele é muito simples. Sim. Ele é um cara que ele faz de tudo pra desvendar o caso do diagnóstico que ele tem que fazer e curar a pessoa. E pra não sentir tudo que ele tá sentindo. E pra não sentir, exatamente. Pra não sentir tudo que ele tá sentindo. E eu não acho nem que é só física, eu acho que é mais psicológico. Sim, entendeu? Sim, tudo mesmo. É extremamente, né, tipo, psicológico, né? Eu acho que só o fato de a dor da perna e a quantidade de Vicodin que ele toma ser menor, de acordo com mais ele tá envolvido no caso, é claramente... E assim... E eu acho tão foda que eu fico imaginando o pessoal na época que acompanhou, que na época eu não acompanhava tanto rede social, então eu não sabia que o pessoal tava conversando. Mas eu imagino o quanto que a galera não deve ter sacado pra o número de vezes que o Wilson e a Cud falam isso, entendeu? Tipo, você está tomando mais Vicodin não porque a dor na perna aumentou, mas porque você está entediado, ou porque você não tem nenhum mistério, ou porque você está com peso na consciência. Tipo, sabe? Aí quando eu vejo que tem que alguma personagem falar, explicar o que tá acontecendo, eu falo, a galera não deve estar captando. Inclusive, mencionando a Cudi, eu acho que isso fica também muito claro no relacionamento dele com a Cudi, porque assim, é claro que existe uma atração entre eles desde o começo, mas quando ele finalmente consegue algum momento de felicidade na vida dele, que é com a Cudi ali naquele momento, ali, na vida é um pouco exagero. Mas é o que a série mostra, né? Na vida da série. A gente tá vendo, claro. Que a gente conhece, né? Quando ele tem um momento ali de estabilidade emocional e felicidade, ele rapidamente destrói essa relação, ele acaba com
Nossa, ele destrói o coração da Cuddy, porque se ele for feliz, ele vai ter que abrir outras comportas e ele vai ter que sentir outras coisas, e ele não está a fim de sentir nada. Olha, eu vejo o relacionamento deles um pouco diferente, Amanda. E aqui vale O relacionamento ou o término? Porque eu tô falando Os dois. do término. Os dois. Tanto o relacionamento quanto o término. Eu vejo assim de uma maneira um pouco diferente. Eu vou abrir aqui uma janela enorme para a audiência de spoiler, tá? Porque agora eu vou falar com todas as letras. E a relação do House com a Cuddy, eu acho o seguinte. Primeiro que não havia a menor necessidade, tá? Pra mim, forçaram a barra foda, embora tenha demorado aí, acho que 6 temporadas pra isso acontecer. Não, minto, 7 temporadas, né? Porque eles ficam ali na 7ª temporada, porque a 6ª começa com ele indo pra reabilitação, quando ele quase mata lá o Chase, que ele, na despedida do solteiro do Chase, ele passa o... ele chama lá as garotas pra fazer a despedida, e uma delas utiliza sei lá, Um hidratante de morango. um hidratante, um creme, Tem muitos anos que eu assisti, eu lembro disso. Isso. E aí o Chase quase morre, e aí ele lembra que ele sabia que o Chase era alérgico a morango, e ele para e fala, cara, eu quase matei o Chase porque eu impedi ele de ficar com a Cameron, mas eu não quero ficar com a Cameron. Então assim, eu perdi completamente o controle da minha mente, ele vai pra reabilitação. E aí a 6ª temporada, eu acho ela incrível, assim, pra mim ela é... Porra, melhor temporada. É a melhor De temporada, longe. assim, ela é absurda, Nossa. a abertura dela é incrível, Nossa. o elenco é maravilhoso. Cara, os 2 primeiros episódios da 6ª temporada, eles são um esculacho de bom. São. É um negócio assim que eu olho assim e falo, pra puta que me pariu, como é que isso foi feito? E aí a gente acompanha na 6ª temporada um House em reabilitação, né? E ele tá limpo. E ele, primeira coisa que ele faz, como toda pessoa que é dependente, ele se afasta de tudo aquilo que vai gatilhar o consumo dele em drogas. Beleza, aos poucos, e é interessante porque a compulsão dele vai pra outras coisas, né? Como, por exemplo, ele começar a cozinhar muito, né? E aí, beleza, ele volta pra clínica e ele tá limpo. No final, acontece lá o episódio, inclusive é um dos episódios mais bem votados até hoje na história da série, que é o Help Me, que é o final da 6ª temporada, o episódio 21, que é o episódio onde ele perde a paciente, que é aquela moça que fica com a perna presa naquele desabamento e ela morre. Ele fez de tudo pra salvar ela e ele, independente disso, ela morre, né? E aí ele quebra ali e aí começa a 7ª temporada com ele ficando com a Cuddy. E aí nossa, assim, qual era a necessidade? E aí é importante a gente lembrar do seguinte, a 6ª temporada, apesar dela ser muito, 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 muito boa, é a única temporada onde a gente vê o House não sendo tão babaca. A gente tá vendo ele melhorando. E a audiência da série cai. E aí, eu acho que eles deram uma forçada feia, assim, de colocar o House com a Cuddy. E aí tem o relacionamento dos dois. Ela já tá lá com a filha dela. Aí tem aquele episódio que eu acho bom, que é ele com o Wilson desesperados porque a criança engoliu uma moeda. Aquele episódio é muito... assim, é muito engraçado. Muito e aí, beleza, vai indo. E eu acho que como ele tá se relacionando com a Cuddy, e ele tem que aprender a se relacionar com ela. E eles ficam meio que naquele jogo. Olha, eu sou sua namorada, mas eu sou sua chefe. Ah, eu sou seu subordinado, mas eu sou seu namorado. Ah, mas eu te amo, eu tenho que ceder. E ele começa a agir dentro de uma lógica que qualquer outro personagem da série tem que seguir, que é seguir ordens. Ele volta a usar o Vicodin, que é aí que ela termina com ele. Né? Porque Sim. a criança fala, eu vi, é doce, eu vi e aí ela liga, pô, o House tá tomando Vicodin, eu não sabia. Por isso que ela termina com ele. Só que, assim, sabe, que forçada chata. E eu acho, assim, na minha leitura, ele volta a tomar Vicodin porque ele tá entediado, porque ele não pode mais ser aquela criança mimada que faz tudo, sabe? Discordo. Ele não sabe se relacionar. Se relacionar, dá trabalho. Mas eu acho que é um pouco mais que isso. Fala aí, Basso. Eu acho que ele... Tem um momento que ele encontra a Cuddy bêbado, que ela fala que até que ele deita no colo dela depois, ele fala, ai, minha cabeça tá em cima da sua vagina. Nossa, ele é muito babaca, meu Deus do céu. Sim. Né? E naquele momento ele fala pra ela que ela fez dele um homem melhor, mas um médico pior. E que ele ama ela, né? Que ele ama ela, né? E tudo por quê? Porque ele associa que ele acha que ele precisa da dor pra ele ver o mundo com esse cinismo e com essa, sabe, com esse niilismo absurdo que ele tem, e que é isso que torna ele um bom médico.
né? Então, eu acho que ele sabota a relação dele com a Cud ao tomar o Vicodin, porque ele tá perdendo isso, entendeu? E de uma certa forma, ele se identifica com essas duas coisas, né? Isso são eventos definidor dele, né? Muito acho que da dor, ele tá com essa dor há tanto tempo que essa dor faz parte da personalidade dele. E a gente conhece isso com muita gente, né? Sim. E o diagnóstico vira a personalidade. Totalmente, né? sim. Concordo. Sim. Concordo com o Baço. E aí, eu acho que isso ainda se soma ao fato de que ele achar que isso que torna ele ser ele é o que permite também ele ser um bom médico. A dor define quem que ele é pra ele e o ser um bom médico é o que define ele para as outras pessoas, né? Então, eu acho muito que ele sabota porque ele acha que é isso. Você olha, eu tô feliz, se eu tiver feliz, entendeu? Eu não vou sentir mais dor e eu não vou ser tão bom médico, então quem que eu sou? Aí não, para. E assim, é uma coisa que todo mundo fala, né? Tipo, o Wilson fala muito bem, você odeia mudanças. Sim, eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que a mudança assusta muito, House. Essa mudança de dinâmica, primeiro que a Dô citou, de eu não sou mais apenas o subordinado, eu sou também o namorado. E também a mudança de pessoa, porque quando você se relaciona com alguém, você acaba, não aqui de uma forma, ela está mudando ele, vai consertá-lo, não é nada disso, mas você acaba tendo modificações na sua rotina, tendo modificações na sua autoimagem, enfim, você passa por uma série de modificações e eu acho que isso deve ser extremamente assustador para uma pessoa tão controladora e tão apegada a conceitos muito pré-definidos como o House tem. Ele é aquilo, então como que ele pode ser outra coisa? Talvez se ele for o namorado da Curi, como o Baço disse, ele não seja aquele House, aquele médico que todo mundo procura. Tá, então vocês acham que ele tem medo de ser vulnerável, por isso... Com certeza. Tá. Eu acho que a coisa mais importante do mundo é ele ser quem que ele é ser esse médico foda, porque isso permite que ele seja todas as outras coisas. Mas o medo da vulnerabilidade eu acho muito real também. Mas eu acho que esse medo de ser feliz e não sentir dor no mais, ele vem do medo de deixar ele ser um gênio, que isso vai mudar ele a ponto dele não ser mais essa pessoa, né? Eu acho que muito vem daí, sabe? Então, não sei, mas assim, eu acho que o personagem dele é bom, e assim, por mais que a gente esteja metendo pau e tudo mais, eu acho que ele é um personagem, tipo, muito bom por conta disso, sabe? Que você vê que tem várias nuances dele que te permitem odiar ele, tentar entender ele um pouco, tentar às vezes justificar algumas ações dele, tentar explicar algumas ações dele, mas eu acho que tá muito em cima disso. House é um personagem importante e icônico, mas que não funciona sozinho. Seu destaque se dá em suas relações com os demais personagens da série, especialmente seu melhor e único amigo Wilson, sua chefe e depois namorada Dra. Cuddy e sua equipe de médicos. No começo, a equipe é formada por Cameron, uma médica jovem, viúva, simpática, extremamente emotiva e apaixonada por House. Junto a ela estão Forma, um médico negro, melhor de sua turma, que é muito parecido com House, principalmente em termos de ambição, e Chase, um médico australiano, o primeiro médico da equipe de House que segue seus passos e não se importa muito com as coisas. Dessa equipe original, apenas Chase e Foreman ficam até o último episódio da série. A atriz Jennifer Morrison sai da série para protagonizar Once Upon a Time, outra série de sucesso. Ela volta em episódios avulsos. Uma coisa que eu acho que não dá pra tirar da questão da Cuddy, já que a gente já puxou ela, é o fator misógino, né? Puta que me pariu, cara. É muita misoginia numa série só. Né? Eu, quando eu tava contando lá, todas as personagens pacientes que mais se fodem são todas as mulheres. São. Todas as pacientes mulheres são as que são mais agredidas, são as que ou moralmente ou fisicamente, sabe, são mais questionáveis. Não só pacientes, as médicas também. Sim. Desde a Cuddy, com todo o drama dela, muito triste, inclusive, e aí, novamente, em termos de atuação, eu esqueci o nome dela, da atriz, Elissa coisa. Edelstein. Isso. Também ela, nossa, mandou muito bem nessa série, da tentativa dela de engravidar, e depois a questão da adoção, e tudo que ela sofreu com isso, e assim, ela sofre. A Cuddy sofre. E aí você vem com a Cameron, que tem a questão do marido lá, que ela é viúva no começo, não é Ela isso? é viúva, é isso. Ela é viúva, e aí depois ela se envolve com o Chase,
Chase, ela é traída, aí ela sofre. E aí você vem com a Amber, e a Amber morre. A 13 passa por todo aquele sofrimento da doença. Então, assim, as mulheres não têm descanso, não. Também eu acho muito zoado, porque, por exemplo, assim, a Cud, como você falou, o que mais chama que... A Cud é uma diretora do hospital foda, mas o que define a personagem é essa questão da maternidade. Aí... E um grande sofrimento por causa disso. Isso, aí a Cameron, porra, é uma das melhores da turma ali que passou, e o que define ela é o quê? É o luto pelo marido que morreu, sabe? Tipo, você não ela tem é amarga, isso. ela precisa de sexo, tanto é que em vários momentos na primeira temporada existem conversas com a Cameron do tipo, mas por que você não gosta de sexo? Mas você precisa gostar de sexo. Alguma coisa assim, né? Assim como depois, tipo, a 13 fica inteira em volta da bissexualidade dela e pelo fato da Olivia Wilde ser, assim, absurdamente, assim, agressivamente bonita. Né? Sim. E aí, essa mulher agressivamente bonita tem que ser aquela que vai ter uma doença incurável. Entendeu? Porra, cara, que... Sabe, porque quando você vai... Você podia falar, mas, pô, são todos assim, né? Não, porque quando você vai pro Eric, pro Chase, né? Pros outros galera, tipo, não é isso, né? Eles têm alguns dramas, mas passa, né? Mas nenhum drama deles tá relacionado a uma questão... De gênero. Sim. Gênero, entendeu? Sim, exatamente. Talvez o Taub poderia colocar porque ele tem toda a questão da traição, né? Tipo, e infidelidade que ele faz, né? Que poderia estar ainda linkada de alguma forma com o gênero, né? Tudo mais, mas assim... O único que, assim, eu não vejo como gênero, mas sim com a etnia é o Kuttner, né? Inclusive, uma das cenas ali que mais me chocou nessa série é relacionada ao Kuttner. Inclusive, eu tenho um amigo que me contou dessa cena e falou, olha, eu tô me sentindo muito mal depois de assistir essa cena me deu gatilho. Então, é engraçado, né, porque é uma série que a gente sabe que vai ter coisas explícitas acontecendo, porque fala sobre medicina, então geralmente tem alguma coisa assim, mas eu acho que o público talvez não espere que tenha algo no sentido de gatilho emocional por questões ali, no caso do Kuttner, que é relacionado à depressão, né? Mas que cena que você tá Apesar falando? que- Você falou, não sei que cena que é. Eu não queria dar A spoiler. cena da morte Mas dele, a cena amor. do suicídio. Ah, mas não dá spoiler. A gente já tá falando um monte de coisa com spoiler. Agora, e é engraçado como que o tema de suicídio ele é discutido abertamente na série. Então, que eu acho que isso é Sim. uma coisa positiva, entendeu? Sim, mas eu achei muito chocante a forma como foi feito com o Kuttner, porque tudo bem que faz parte da narrativa, eles também não sabiam e é pra causar um choque mesmo na equipe, eles têm todo aquele baque, né? Mas eu acho que não existe um aviso de gatilho que aquilo ali vai acontecer, sabe? Ó, Amanda, assim, eu acho que aí tem alguns pontos que a gente precisa entender sobre isso que é. Na época que a série foi feita, não existia a prática de aviso Sim. de gatilho. Isso é Não um existia, ponto, sim. né? O segundo ponto é que a morte por suicídio do personagem do Kuttner é uma questão de saída do ator porque ele foi trabalhar em outra coisa. Sim, assim como da Amber, se eu não me engano, ela também saiu da série porque ela tava rompendo o contrato na época. Ainda que a Amber fica um tempão, né? Então, Fica. não sei muito bem que contrato que ela rompeu. Mas às vezes eles gravam essas cenas e já deixam lá. Mas, amiga, a Amber, quando... Não, Amanda. Da Amber, ela aparece depois pro House de alucinação. Não tem como eles terem tido pronto aquilo ali. Entendi. Aquilo ali ela voltou e gravou, né? Ela é a forma que a gente vê, né? E que ele também entendia o subconsciente dele. É que foi da onde ele foi depois na reabilitação. Então, não é exatamente o mesmo caso. Mas, assim, o Kuttner, realmente, eu acho que serve de um aviso a morte dele pra gente pensar que essas coisas acontecem mesmo, né? Ninguém sabia que ele tinha isso, ninguém percebeu. Sim. E aí o cara morre por suicídio, não tem nenhum aviso, como muitas vezes não tem. E aí a série explora como que isso afeta a vida das pessoas. E eu acho Sim, a dor na equipe. Sim. e eu acho que lidar com esse processo foi bom pra uma série que tava no mainstream, sabe? Porque depois dali, toda a série do House, assim, acho que ela inteira fala muito sobre questões psicológicas.
entendeu? Dava pra fazer um episódio só falando sobre, né, as questões dos transtornos, né? Sejam eles vício, depressão. Não, e o próprio House mesmo Sim. é dito mais de uma vez, né? Tipo, do tema, não só com o Wilson de eutanásia, quanto o House mesmo, que quando eles encontram uma vez um cara que é um gênio também, que ele tá tomando aquele xarope com álcool pra poder diminuir o QI dele, né? Pra ele poder conviver com a esposa. Sim. Que o cara vira e fala, você nunca vai falar pra mim, você nunca pensou em suicídio e tudo mais. E o House fica quieto, porque mais de uma vez alguém interroga ele e claramente ele dá sinais que, sim, claro, tipo, alguém como eu sempre pensa que a melhor jeito de sair é ir embora assim, porque, poxa vida, não aguento de ser tão inteligente no mundo de tanta gente burra. O Taub, eu acho que é o personagem que mais me chama atenção nisso, sabe? O Taub teve uma tentativa, né? É um personagem que a gente vê ali, ele tá fazendo um monte de coisa errada e ele claramente já pensou, já tentou, enfim, né? Então eu acho que falar sobre isso é uma coisa muito boa. Eu acho que a série ela foi muito responsável nesse sentido de tocar nesse tema que é tão delicado, sabe? Mas realmente chega assim de supetão. Eu não estava criticando no sentido de ter feito errado, não. Na época realmente não existiam esses avisos, existia mais em relação a sexo e drogas, mas não existia essa visão de vamos alertar para, enfim, né, comportamentos em cena que possam levar a gatilhos emocionais, mas o que eu quis dizer ali é porque a gente estava falando sobre sofrimentos associados a gênero, e eu falei que no caso do Kuttner, isso se associou na série um pouco à etnia dele. Sim. Por causa da criação dele, indiano ou paquistanês, eu não me lembro. Eu acho que ele é acho que ali ele fala, eu não sei qual que é a ascendência do ator. Sim, do mas personagem. Mas além do personagem, se não me engano, ele fala, no momento até que alguém fala que é adotado e tudo mais, ele fala, cara, meu nome é Kuttner e eu sou indiano, tá ligado? Porque claramente aconteceu alguma coisa com meus pais na minha infância, né? Porque o menino também era órfão, né? E eu me lembro dele citar que ele era indiano. E aí tem essa questão ali que acham a foto da família e tal, que seria uma culpa que ele sentia, alguma coisa relacionada cara, a isso. Mas eu acho. Mas esse episódio eu acho bom porque até quando eles levantam essa discussão, você vê lá que o House tenta colocar isso, né? Racionalizar. Sim. Ele fala assim, tá aqui ó, a foto da família dele antiga com a nova. E eu acho bom esse episódio porque ele tenta procurar 1 milhão de justificativas pra uma coisa que não tem. Sim. Não tem 1 milhão de explicação pra uma coisa que não tem. E interessante você falar isso porque a racionalização é uma parte do processo de luto, né? Não necessariamente uma parte obrigatória, mas algumas pessoas processam o luto dessa forma. E o House entra nessa espiral de eu não previ, eu falhei como médico em diagnosticar, né? Não consegui prever, eu não consegui diagnosticar alguém da minha própria equipe. Sim. E aí você vê como que é absurdo, né, o ego do cara, porque o outro morreu e ainda a morte do outro é sobre ele. É sobre ele. É sobre o House, exatamente, né? sobre o eu não fracasso percebi, né, que, dele. Porra, né? Porra, por que ele acabou morrendo? Não, é por que eu não percebi, né? Sim. É assim, eu acho horrível de uma forma geral, mas, porra, como personagem assim, é muito bem construído isso, né? Que ele, até nas dores dos outros, o do Wilson, né? Quando o Wilson tem câncer, o Wilson fala assim, você não vai fazer isso sobre você também, entendeu? Tipo, e o Wilson fica um tempão, né, falando isso pra ele, porque assim, cara, tudo você faz ser sobre você, né? E você não aguenta que possa ser alguma coisa que não é sobre você. Nada que é fora de você, tipo, é interessante, né? E eu acho absurdo, assim, como personagem isso. Embora eu acho que a genialidade desse episódio que a gente conhece a família, né, do Kuttner e o House tá nesse processo de tentar diagnosticar, né, a causa da morte e tal, tá nisso que a Amanda falou, de que cada pessoa processa de um jeito, e o fato de eles utilizarem o House, né, pra tentar fazer esse diagnóstico, também serve pra gente pensar que, assim, você até pode fazer isso, porque ele tá em luto. Só que, assim, as outras pessoas também estão, tá? Então, a tua opinião não vai importar não, sabe? Tipo... Sim. Então, é isso, cada um com seu luto e a gente junto e vamos nessa, sabe? Então, eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. Agora, tem alguns episódios também que eu acho que, né, que eles dão umas forçadas, assim, né, fora essa parte da misoginia, que eu acho que tá, assim, né, na equipe. E aí eu acho que tem a Park também, que é uma personagem que dá pra gente explorar bem brevemente sobre isso, que ela também é uma mulher não branca,
e ela, ao contrário da Masters, né, que é uma mulher branca, mas que era super regrada, eu tenho que fazer as coisas por um valor ético muito certinho, um valor moral, e o House consegue uma hora fazer com que ela faça algo como ele quer, e ela fala, pra mim não dá, vou embora, beleza. Mas a Park é uma personagem reacinha, cara. Sabe? A Parker, ela é a esquerda estadunidense, né? Ela é os democratas, né? Tipo, gente, ainda assim é céu. da direita, né? Nossa, mas ela é muito errada, velho. E assim, ela é igual o House, sabe? Ela só tem uma temporada que ela aparece e você começa gostando dela, de repente ela vai te decepcionando aos poucos, assim, sabe? Ela vai... cada episódio ela te fala uma coisa pior e você fala, mano... Vai quebrando mais um pedacinho do seu coração. Chega uma hora que ela aparece e fala, ai meu Deus, o que ela vai falar agora de errado ou meritocrático, ou que a gente vai ter que ficar explicando pras pessoas que não é assim que se faz, sabe? Uhum. Mas aí você vê que a série fica meio que no final, todo mundo vai meio que assumindo a visão do House, né? Porque todo mundo, mesmo quando entra e é diferente, ele é engolido pra esse buraco negro que o House é, de ver o mundo todo pela lente do cinismo, né? Tipo de, olha, todo mundo é podre, todo mundo mente, ninguém muda, todas as pessoas são egoístas, você vai viver em dor e morrer sozinho. Na verdade, eu acho que todos os personagens pioram um pouco ao final da série. É, porque elas vão sendo corrompidas por ele, né? Eu acho que o único que consegue resistir razoavelmente bem, assim, é o Chase, mas eu vou colocar o fato de que aquele papo... Razoavelmente. Por isso que eu tô falando razoavelmente, exato. Eu acho que tem dois. Um é o Chase... O fato de que ele assassinou uma pessoa, mas tá tudo bem. Ele trai a Cameron, sabe? E assim, ele gostava tanto dela. Ele tinha aquela mentalidade de, não, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas porque eu no não começo da lembro dessa série... traição que você tá falando, Amanda. Não é por isso que eles terminam. Ele não trai a Cameron. Ele não trai a Cameron? Não. Ele mata um ditador. Não. Eles estão atendendo um ditador que era responsável pela... Enfim... Então corta essa parte aí que eu tô louca, que eu tô confundindo. Você tá confundindo. Assim, ele trai ela emocionalmente. Nos princípios dela ocorre uma traição, mas eles estão atendendo um ditador. E aí ela fala pra ele, por mim, ele poderia morrer. E aí ele fica, não, todo mundo tem direito a viver, vamos trabalhar. E no final, ele acaba agindo ali, né? Não é que ele mata o cara diretamente, mas enfim, ele mata o cara, ele é responsável pela morte desse cara. E quando ela descobre que ele matou o cara, ela fala, não consigo mais ver com você. E aí tem todo um lance de, pô, mas você falou que você mataria o cara. Eu falei, mas eu não matei, sabe? Aí por causa disso o casamento acaba. Assim como ela insiste que ele tinha que dividir com ela, e quando ele fala que não, e quando ele divide o segredo, isso realmente destrói o casamento deles, Exatamente. né? Que ela fala, não vou conseguir conviver com você assim, tá ligado? O problema do Chase, na verdade, é que assim, ele é um homem branco muito bonito australiano, né? Então, assim, todas as dores dele basicamente são nisso. E eu acho que ele consegue lidar com o House de um jeito muito... sabe, tipo... Ai, que engraçadinho que ele é. Ele parece ser meio tonto, assim, né? Porque o House vai fazendo uma coisa, ele olha pros outros, ele tá sempre rindo, né? E eu não sei se o personagem ou se é o Jesse Spencer que se divertiu muito, assim. Eu fico meio na dúvida, sabe? É que ele adota muito a postura do House, né? Tipo, de que eu não me importo. Né? As outras pessoas, eu acho que ainda reagem muito ao House, é porque elas ainda se importam, né? O Foreman se importa demais, né? Tipo assim, de tá acontecendo. Só que o próprio Foreman se corrompe completamente quando ele ganha poder na hierarquia, né? Agora, o Chase, logo no começo da série, ele trai o House, né? Entre aspas. Ele acaba delatando o House, não é isso? Pra que ele... Ele serve de espião pra aquele bilionário que tá tomando controle. Mas depois disso que ele se afasta da equipe, ele se torna um cirurgião lá e tal, você vê que... sei lá, o Chase tá vivendo a vidinha dele, ele não é uma pessoa odiável. Só que mesmo o Chase, eu percebo uma piorada no personagem no sentido de caráter ao longo da série. Então, eu acho que ele vai ficando mais... eu sou australiano, eu sou um homem branco, eu sofro, sabe? Mais cínico também, no sentido de eu realmente não me importo com o que tá acontecendo. Não sei, eu acho que a gente percebe ele menos... também assim, porque ele é o cara que olha também, porque se você for pensar bem, ele é o cara que ajuda o House a fazer todas as coisas que ele quer, né? Ele é o cara que não questiona, né? Ele é por quê? Porque ainda eu acho que muito quem bate de frente ao Foreman, a Cameron e tudo mais, por quê? Porque eles ainda se importam. Sim.
com os pacientes. Ele ainda se importa com as coisas que estão sendo feitas. Sim. Eu acho que o Chase, quando a gente começa a série com ele, eu acho que ele, inclusive, é pior do que os outros personagens. Eu acho que a gente não percebe tanto porque ele já é uma pessoa ruim logo de cara, no sentido de que ele simplesmente não se importa. O House vai matar o cara. Sim. Tudo bem, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Tipo, eu não tô me preocupando. Eu vou bater meu ponto aqui às 5 horas da tarde e vou embora receber meu salário, né? É a única coisa que importa. Então, ele acoberta as maiores atrocidades, ele não questiona nunca o House, porque ele simplesmente fala assim, tudo bem, eu vou fazendo porque isso aqui é só um trabalho, eu não me importo com Sim, com o nada Chase disso tá daqui. muito interessado em ser bem sucedido na carreira dele, ser um bom médico ali, fazer o trabalho que ele precisa fazer e pronto, acabou. E colher os frutos disso. Sim. O Foreman era o cara que eu ia falar que eu acho que o House não consegue corromper. Mas vocês já falaram que vocês discordam, né? Eu acho que não sei se o Foreman é corrompido. Eu acho que o Foreman, ele é o que o House era no passado, entendeu? O Foreman, ele já era, ele é o House do Natal anterior, né? O fantasma do Natal passado. Ele já era, entendeu? Tipo, tanto que o maior problema do Foreman é a tentativa de olhar pro House e não ficar igual a ele, né? Porque ele sabe que a tendência é ele virar aquele cara, né? E ele olha pra aquele cara e ele fala, eu não quero virar isso, né? E acho que o Foreman tenta lutar um pouco contra essa natureza dele, porque ele chegou no momento aí que o pessoal fala que a gente entrou aqui, ele entrou na água quente já, né? Ele entrou Chase entrou já na água fria e foi esquentando e acabou ficando lá e não percebeu. O Foreman, quando ele chega, a água já tá quente, né? E ele já olha e fala assim, porra, isso aqui eu acho errado, né? Mas eu acho que ele tenta não se transformar, tanto que o mote inteiro é isso, né? De eu não vou ser você, eu não vou ser você, e o House falando, meu amigo, você já é, entendeu? Sabe? O Foreman é extremamente ambicioso, né? Isso. Extremamente. Sim. Eu vejo que quando ele conquista uma posição de poder ali dentro do hospital, ele perde um pouco esse escrúpulo que ele tinha antes de eu não vou ser você, né, pro House. Então, eu acho que ele... Eu não sei se ele se corrompe ou, como o Basso disse, ele sempre foi assim. E aquilo só aflorou. Mas o Foreman, eu acho que de todos, nisso eu concordo um pouco com a Dor, que eu acho que é o que menos se corrompe pelo House. Acho que Pelo ele tenta House, evitar, sim. ele tenta evitar, sabe, essa corrupção, essa podridão que se alastra ali, que o House tem o toque de Minas ao contrário, né? Tudo que ele Né? toca, ele Tudo que quebra, toca, né? Tudo que ele toca vira cinza, né? E aí ele tenta... E eu acho que o personagem do Foreman, pra mim, é o que mais de verdade faz sentido de todos eles, sabe? No sentido de que eu entendo aquele cara querer ambição, entendeu? Aquele cara nunca teve poder, né? Ele quer ter um pouco de poder pra não sofrer mais as injustiças que ele sofre, né? Então, eu entendo que ele... Tanto que, assim, ele faz questão de estar, de todos eles, o mais apresentável, né? O que mais, tipo, tenta estar, tipo, Postura com uma roupa profissional e mais tal, profissional. né? Por quê? Porque, tipo, sabe... Ele é a mulher de César, né? Não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto. Sim, até porque a gente entra naquela questão de... Enfim, minorias precisam mostrar o dobro de serviço para que possam ser validadas pela sociedade, né? Ele é um homem negro, né? Ele é um médico Exatamente. negro num recanto de pessoas brancas com um chefe psicopata, sociopata. E um chefe que é tão genial que não consegue deixar a equipe brilhar, digamos assim, né? Então, ele não tem muito espaço já pela equipe não ter mesmo, e ainda tem o fator de ele ser um homem negro. E eu acho que o Foreman, pra mim, ele é um caso bem sucedido de construção de personagem. Eu acho que ele não se corrompe porque, no final das contas, ele fica no lugar da Cud. E a gente não vê ele utilizando o poder, sabe? Como se fosse um servo de House, uma cria de House naquela posição. Então, pra mim, a prova de que ele não foi corrompido é ali, entendeu? Porque ali ele tem poder de verdade. Eu não consigo vê-lo como um bom administrador do hospital. Porque a gente não vê, né, amiga? Tipo, a 8ª temporada não mostra. Também, né? Até aí também, né? Tipo, a Cud não era uma boa administradora do hospital, né? Tipo, tirando um episódio dela, que é maravilhoso, né? Que é o 5 to 9, que é... Aliás, os dois episódios, o 5 to 9 e o Wilson, são pra mim o top 5 de
episódios do House. Tirando isso, você vê, tipo, que administradora, que maluquice. Isso eu vou entrar agora numa parte, foi o maior problema de reassistir a série, foi que a série se propõe a ser uma série dramática e uma série séria, né? Ela é diferente, por exemplo, de Brooklyn Nine-Nine. Você assiste Brooklyn Nine-Nine, você sabe que é uma paródia de uma delegacia de polícia, entendeu? Sim. Não é uma delegacia de polícia de verdade. O House, ele não. O House, ele tá se levando a sério. Ele é um hospital estudantil. Tipo, ele é alguém que tá formado em ciências, em coisas racionais e lógicas. Só uma observação aqui, que a gente descobriu que era um hospital estudantil, na verdade universitário, né? Um hospital escola, como é chamado no Brasil, porque tá escrito no vidro da sala deles. Mas assim, a gente não vê um aluno na série inteira. Eles são os alunos, né? Não, eles são médicos. Eles são residentes. Não, eles são médicos. Não, eles são médicos. Eles já são médicos. Aquela equipe que se forma, eu não lembro da Cameron, o Chase e o Foreman, mas aquela equipe que se forma depois, com Taube, são médicos. Cutler, eles já são médicos? São médicos. Ah, tá. Taube era cirurgião plástico há 20 anos. É verdade. Mas ele não tá fazendo uma outra residência, não era isso? Não. A única pessoa que tá fazendo residência é a Masters e depois a Park. Entendeu? Acho que é por isso que eu confundi, porque eu tô lembrando dessas questões aí delas. E tem um detalhe que a Masters, ela é colocada do nada porque a Cud manda e ela tá ainda estudando o 2º ano de medicina. Ela não poderia estar fazendo residência. Ela nem tá fazendo residência, tanto que ela não pode fazer os procedimentos. Exatamente. médicos, ela é uma... Ela é um gêniozinho ali, né? Ela é um gênio em si, que fez faculdade muito cedo, com 13 anos, aquilo lá. Eu acho que é com essa lembrança que eu confundi eles serem... Não, eles não Agora, são, a Park, sim. A Parks, ela tá na resistência dela. Tanto que dá todo o problema que ela bateu lá no médico, que é o sênior dela, né? Tipo, quando começa, né? Mas, bem, o que eu queria falar é o quê? A série, ela se propõe a ser uma série séria. Só que quando você vai ver a série em si, a organização do hospital, ela inteira é uma grande paródia, porque não faz sentido nenhum, entendeu? A Cud é a diretora do hospital, entendeu? Ela é diretora de hospital que tem, assim, sei lá, 800 funcionários, mais ou menos, 1000 funcionários, a gente pode falar que ela deve ter, um hospital daquele tamanho, mais, tem umas 1000 né? pessoas. Até mais, se você considerar a equipe de apoio, né? E aí você vê, cara, que assim, 40% de todo o tempo dela é limpando a bunda do House. Entendeu? Tipo, cara, a quantidade de vezes que o House invade a sala dela, quer dizer, ela não tem reunião nunca, né? Ou quando ela tem também, foda-se, porque ele invade toda hora a sala dela, mesmo com reunião ou sem. A quantidade de vezes que ela sai pra ir lá na coisa, fica lá com ele, lá conversando com ele, inspecionando, passando pra tudo, você fala, cara... E não é só isso, né? O House tem um departamento, você tem um departamento de cirurgia, com 58 médicos e 230 residentes. E aí você tem o departamento de diagnóstico, com um cara e 3 malucos, tá ligado? Sabe? Tipo, sabe? Do qual, tipo, nos 2 primeiros anos, ele quebra 2 vezes a máquina de ressonância magnética que custa $1 milhão. Cara, eu falei pra Dô, a não ser que ele traga, tipo, $10 milhões por ano pro coisa, apesar de eu sei que lá nos Estados Unidos o preço então. Mas a gente tem que lembrar que ele é um médico que atende um paciente por semana. Calma, tá tudo bem. Meu amor, é só ficção. Vamos lá, gente. Eu passei por isso por 8 temporadas. Cara, é muito difícil, sabe, tipo, lidar daí com tudo isso, porque você fala, cara, sei lá, o cara lá que, o primeiro lá que eu esqueço, aquele investidor lá que o Chase espiona ainda, ele tá indo retirar 100 milhões, né, de dólares ele colocou no hospital, e ele tava retirando se o House não fosse embora. E a Cud vai e vota. Voto pra você sair, tá ligado? Tipo, voto pra você ir embora pra deixar o House aí. Eu falo, cara, olha, ninguém... E assim, a quantidade de vezes que ele desrespeita ela, seria impossível, cara, qualquer... Assim, a única explicação que eu tenho é que ele salvou a vida dos pais da Cud pra ele estar ali, sabe? Ele salvou a mãe da Cud. Ele salvou a mãe da Cud. Depois. Mas tinha que ser ali, cara, porque não faz sentido, cara, o cara daquele continuar empregado, né? Não faz sentido as outras pessoas que trabalham no hospital estarem trabalhando ainda com o cara daquele, entendeu? Olha, pra mim, é uma parte, embora eu entenda tudo que você tá falando racionalmente, mas eu acho que seria possível nesse universo ele existir, porque toda empresa tem um cara que não dá certo, ele tá numa posição de poder.
toda empresa tem, Rodrigo. Toda empresa tem. Mas ele não tá numa posição de poder. Esse cara, ele é um funcionário. Ele não é um acionista. Vamos pensar nos peão. Você tem lá o chefe, sei lá, você tem o Wilson, que ele é chefe da oncologia, que ele tem 70 70 funcionários abaixo dele que ele tem que lidar, fora os diagnósticos que ele faz. Os tratamentos lá. E aí, ele ganha a mesma coisa que o House tem com 3 funcionários. O nome disso é privilégio. Toda empresa tem alguém que é assim, entendeu? Que parece que... sabe, que ganha mais. Tudo bem, mas não é só isso, né? É o nível de problema que ele dá, o nível de assédio que tem com as enfermeiras, o nível de prejuízo que tem nos coisas. Fora que, assim, alguém desesperado como a Cud Ed sobre processo ia permitir que o cara fizesse o tanto de invasões a domicílio que a equipe dele faz? Entendeu? Como isso nunca virou um problema? Cara, tem um episódio particular que eu olho e falo assim, sua suspensão de descrença tem que estar assim, over 9,000, sabe? Tipo, né? Ela tem que estar. Porque tem uma mulher pra ser operada, o House, só que o tumor dela, o cirurgião fala que não vai tirar porque é muito grande. O House vai, primeiro, faz uma adulteração de exame médico ao injetar etanol no tumor pra diminuir. Aí ele leva até o médico. Aí ele tenta subornar o médico com $5.000 falando que ele gostaria que ele fizesse a cirurgia dela. Então ele suborna o médico. O médico, não contente, olha pra ele e fala, não vai ser, não vou fazer isso. Aí ele vai e ele chantageia o médico pra revelar que o cara tá traindo a esposa dele. E eu vou contar, hein? Se você não fizer a cirurgia, eu vou contar pra sua esposa. Tá enfermeira, hein? Eu vou contar. E o cara vira e fala assim, você tá me chantageando? Sim, eu estou te chantageando. Aí ele vai, o médico opera, mesmo chantageando, o médico opera, ele vai e denuncia o médico pra esposa e dá um rebuliço. Aí, por conta disso, o médico vai reclamar com a Cud. Aí a Cud chega e fala, você adulterou o exame médico da paciente, tentou subornar, chantageou e depois, no final das contas, entregou o cara pra mulher dele só pra ele fazer a cirurgia que você queria? Aí o House falou, sim. Aí ela, ai, House, você não tem jeito, tá ligado? Bate o sapatinho no chão. Como? Tá ligado? Tipo, como você olha isso, você é administrador no hospital, o seu subordinado e o outro confessam que fizeram todas essas coisas erradas, tudo, tipo, cara, adulteração de exame médico, e aí você olha e fala assim, não, poxa, ai, viu? Na próxima você vai ver só, tá ligado? E dá um tapa na mão e vai embora. Olha, não sei, meu amor. Eu vivo num país onde jogadores de futebol são estupradores e as pessoas falam, ai, não vai fazer mais isso. Então, assim... entendeu? Eu vivo num país em que o jogador de futebol... então, suspeito, porque a gente tem que falar assim, né? Suspeito de mandar matar a mãe do filho dele é solto. E ai, não vai fazer de novo. Eu preciso ouvir os meus alunos falarem, tia, ele é uma boa pessoa, ele mudou. Ai, tia, mas ele sabe defender bola, ele é um ótimo goleiro. Então, assim, né? Homens em posição de poder extremo e, enfim, críticas. Mas eu não acho que o House esteja em posição de poder extremo, não, tá? Assim, eu não concordo com isso, mas eu acho que ele tem uma posição privilegiada. Ele é Deus dentro da série. Sim, na narrativa, sim. Então... mas no hospital não tem sentido realmente. Mas aí, fazendo aí a comparação com o exemplo dos jogadores de futebol que a gente falou, eles também não estão numa posição de poder. Tipo, eles não são presidentes dos seus países. Justo, mas pra sociedade, eles são pessoas importantes o suficiente. Acabou. Eles estão dentro daquele micromundo em posição de poder, entendeu? Até porque, pelo que me parece... que a série me dá a entender, esses casos muito complicados, essas pessoas são indicadas a procurar o House justamente por essa capacidade dele de descobrir o que ninguém mais está descobrindo que está acontecendo ali, né? Então, esse hospital ali em que ele trabalha tem essa importância, o House tem essa fama e isso traz importância para o hospital. Sim. Traz valor agregado, digamos assim. Uma imensa vitrine, sim, né, um chamariz para casos para lá, né? Sim. Ainda assim, é isso que eu questiono, sabe? Não, eu questiono também. O quantas pessoas... O quão essa propaganda do House vale a pena, tá ligado? Porque, assim, pro tanto de processos, máquinas quebradas e problemas do RH... Não, com quanto certeza. de dinheiro o House traz pra essas coisas? Porque, assim... Menino, deve trazer bastante. Espirrei, pum, só um mar.
Fora que, assim, eu não vou nem querer entrar do jeito que eles praticam medicina, porque aí é ficção científica do nível, né, de... Você não pode levar isso a sério. Não, peraí, é ficção científica do nível magia, pra deixar bem polêmico. Do nível, do nível assim, tipo, não importa, sabe? Tipo, é o Star Trek, sabe? Que eu adoro Star Trek, assim, mas a parte da tecnologia não importa. O que importa são as discussões ali, né? Tipo, a gente mistura matéria com antimatéria e faz uma dobra que viaja acima da velocidade da luz. Como? Foda-se, tá ligado? Tipo, é importante. Precisa disso pra funcionar a história, sabe? Só vem comigo, só acompanha. Porque, porra, o cara faz uma punção lombar, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, um hemograma, cultura de bactéria, o cara e aí depois de tudo ele chega e fala pro cara, o senhor tava tossindo, é? O senhor tá com dor de garganta, um pedacinho na garganta? Deixa eu examinar. É uma infecção de garganta. Porra, meu irmão. É o contrário, né? Você primeiro faz exame físico e depois... Mas tudo bem, né? Mas acho que nem vale a pena, porque o House não é uma série médica, né? É uma série de investigação e o importante é prender o criminoso, né? Que é o vírus ou a bactéria. Sim, a única coisa é a temática médica, mas assim, realmente não dá pra levar a sério em termos de realidade. É impressionante. Nada faz sentido, mas é uma série maravilhosa, gente. Assista. Na quarta temporada, House está sem equipe e faz uma espécie de reality com mais de 20 médicos para selecionar os que farão parte de seu novo time. Dentre esses personagens ficam na equipe Taub, um médico já maduro, cirurgião plástico, que depois de trair sua esposa com a filha de seu sócio, acaba indo parar na equipe de House, pois precisa de um novo emprego. Kuttner, um médico geek com necessidade de agradar todo mundo, de descendência indiana, e 13, uma médica branca bissexual que tem uma doença rara e sem cura. Dessa leva de médicos também se destaca Amber, uma ambiciosa médica branca que não tem escrúpulos para alcançar o que quer, mas que, ao não ser aceita na equipe, acaba ficando na série ao se tornar namorada de Wilson. Segundo ela e House, o relacionamento deles se dá ao fato dela ser bem parecida com House. Na última temporada, a oitava, a equipe que permanece com House é composta por Chase, da primeira temporada, lembra dele? Taub e Park, uma médica de descendência asiática. 13 aparece em alguns casos, e Foreman é o chefe do hospital no lugar de Lisa Cuddy, que saiu entre temporadas. Apesar da chocante morte de Kuttner e dos dados que fornecemos aqui no episódio, o ator Kal Penn saiu da série de imediato para trabalhar no governo Obama para dirigir o serviço de atendimento ao público da Casa Branca. Esses últimos dados são de matérias publicadas no site Observatório de Cinema e G1, entre outros. E eu vou só fazer uma última pergunta pro Basso, que ele leu bastante do Sherlock, que é, a série, apesar dela ter todos esses problemas que a gente disse, a gente lavou a alma aqui, né? A gente gosta muito, é uma série gostosa de assistir, eu acho que, uma série maravilhosa de ser assistida, mas assim, saiba que, né, não são pessoas boas, o House não é bom. Então, sabendo disso, continue assistindo. A gente nem falou do que ele fez com a Cud, porque, olha, ele embora com o Wilson absurdo. Depois, pra mim, não é o suficiente pelo que ele fez com a Cud, tá? Então tá, pronto, falei. Agora que eu me sinto melhor, Basso, a série do House tem esses casos que aí ele vai diagnosticando e também vai prendendo nossa atenção até a gente entrar nesse enredo mais que é dos personagens em si. Os contos do Sherlock também fazem isso? Pegam a gente pela leitura dos casos? Sim, mas é engraçado que o Sherlock, nisso acho que é uma divergência maior que a gente tem entre o Sherlock e o House. Porque no Sherlock, a gente tá acompanhando, quem tá narrando é o Watson. Porque o Watson não sabe nada de como fazer uma investigação, então ele é aquele personagem orelha que tá ali questionando tudo. Muitas vezes o caso do Sherlock, ele já é solucionado quando a pessoa passa as informações pra ele do caso e vem pedir ajuda. E o restante do episódio, o restante do conto é você vendo o Sherlock testando a hipótese que ele teve a partir do momento que ele tinha todos os dados. Né, todas as informações. E aí nisso você não tem então essa coisa do House que ele tem de ele precisa o processo dele é falar em voz alta, né, e conversar sobre tudo, e ele vai te pegando dele fazendo essas conjecturas do que tá acontecendo. Mesmo porque o Sherlock ele tem uma premissa que ele fala que o bom conspirador é aquele que conspira sozinho. Então ele nunca conta nenhum plano dele pro Watson. O que você fica muitas vezes intrigado é as coisas que o Watson tá observando ele fazer e que o Watson conta que o Sherlock pediu pra ele fazer, pra ele ir, é como
essas coisas no final vão esse quebra-cabeça vai montar, porque você vê ele muitas peças soltas e monta depois lá. Dito isso, também é mais ou menos no sentido do House, que no final é um grande technobubble, que ele vira e fala, é porque disso, eu sabia que era isso daí. Meu irmão, tem no mínimo mais umas 27 variáveis que poderia estar aí no meio. Entendeu? Que você não levou em conta, sabe? É o episódio clássico do House falando que ele quer que pega uma calcinha da Cud e o cara lá traz uma calcinha que é da Amber, na verdade, né? E ele fala, é impossível essa calcinha ser da Cud porque o sutiã dela é preto, essa calcinha é vermelha. Meu irmão, sabe? Ele salta de uma possibilidade para uma certeza muito fácil, né? E isso é tipo do Sherlock, sabe? Olha, o cara estava aqui, ele fumou 3 cigarros, então obviamente ele estava ansioso. Meu irmão, eu conheço gente que fuma 3 cigarros seguidos de boa, tá ligado? Sabe? Não é sintoma de ansiedade isso. Sim. Pode ser? Pode. Mas ele toma a parte pelo todo, sabe? Tipo de, eu vejo isso daqui, então isso pode ser isso, então toda a premissa dele é que é certeza que é aquilo ali, entendeu? Então dá muita raiva em algumas coisas quando você lê os contos do Sherlock, porque claramente, sabe, ele, sei lá, ele olha um cara andando e ele fala, aquele cara da 2ª divisão da Marinha. Por quê? Porque isso é real. Ele é uma demonstração dele pro Watson, sabe? O Watson falou assim, como, né? Você sabe, né? Eu falei assim, porque eu tô vendo pelo andar dele, ele tem um porte militar e eu vi que ele tem uma tatuagem de âncora, né? Tipo, no braço. Então, um militar, provavelmente ligado ao mar da Marinha. Mas assim, como é que ele sabe que ele era da 2ª divisão subtenente? Sabe? Tipo, tirou do... É muito específico, isso é uma sabe? característica que eu vejo tanto nos contos investigativos do Poe, tanto no Sherlock, quanto na Agatha Christie também. Também tem essa característica no House, que são essas pistas, sabe? Tipo, vozes da minha cabeça. E você não consegue acompanhar a solução do caso. Eu me sinto muito frustrada com esse tipo de investigação, porque eu não consigo deduzir pela lógica das coisas que me são apresentadas como leitora ou como telespectadora, né? Eu não consigo chegar àquela conclusão que o House, ou o Sherlock, ou o Dupin, do Poe, enfim, conseguem, porque eles, como o Basso falou, eles partem dessas pistas, assim, que pra gente não fazem muito sentido. É porque não faz sentido mesmo, né? Porque claramente quem criou essas histórias não tem esse pensamento lógico, e aí tira do nada, do Neida, essa informação. Não acho que tira do Neida, eu acho que ele extrapola demais aquela pista, ele extrapola, entendeu? Por exemplo... Sim. E eu discordo um pouco da Amanda, que eu acho que o Dupin e os personagens da Agatha Christie, apesar do Sherlock ser o meu favorito, eu acho que eles são um pouco mais honestos com as pistas do que o Sherlock. O Sherlock, porque eles têm uma mente bem analítica, mas o do Sherlock, ele é sobrenatural. Sim, eu acho que tem um exagero no Sherlock, mas eu acho que é uma tendência nesse gênero mais clássico da investigação. Você não conseguir acompanhar tanto. Eu acho que sim, mesmo porque eu acho que a proposta nem é você desvendar antes, né? É você ser surpreendido, né? Tudo mais. O Sherlock tá mais ou menos pra mesma questão da ficção científica, sabe? É possível... sei lá, teoricamente seria possível viajar no tempo, sim. Então a gente vai fazer uma máquina do tempo que vai pro passado. Não dá, tá ligado? Daria no máximo pra ir pro futuro. Mas sabe, você pega aquilo ali que tem um princípio que faz sentido de lógica e ele extrapola demais, né? O Sherlock falava que ele tinha uma tese que ele identificava as 42 marcas de cigarro que tinham na Inglaterra pelas cinzas. Entende? Olhando elas. Não, entende? Sabe? Cara, é muito absurdo, porque qualquer nuance, ele não tá colocando no espectrômetro, sabe? Tipo, que a gente tem hoje que analisa os elementos ali, né? Te dá uma análise dos elementos da tabela periódica das coisas da composição, né? Ele vê pelo cheiro e pela textura, sabe? Você fala, cara, é demais, sabe? Então, você podia extrapolar de esse cara fuma cigarro, cachimbo ou charuto. Tá, as cinzas são diferentes. Mas esse cara fuma esse cigarro aqui, tá ligado? Tipo, dessa marca aqui, tá ligado? Sabe? É demais, então, assim, é muita coisa. Pra mim, isso é o que eu chamo do Neida, sabe? No sentido... porque me parece o quê? Olha, o escritor, né, o criador... tá colocando esse personagem como um super gênio e você, Basso, você, Amanda, eu, Domênica, você, ouvinte, não consegue entender como é que ele chegou nessa conclusão porque você não é um gênio. É isso que torna ele um gênio. Porque ele entende? Então, assim, tirou do nada, porque não tem nenhuma comprovação que você tá me dando, entendeu? Você só tá me falando que ele é incrível e você tá me provando que ele é incrível porque ele faz isso. Porra, mano. Do Neida, nesse sentido, né? Não que seja, nossa, ele viu uma formiga voadora, então ele entendeu isso. Não.
Não, eu sei que o personagem tem provas, só que eu acho que esse tipo de narrativa, primeiro, extrapola essas provas, Sim. como o Basso falou. Segundo, eles omitem algumas provas do leitor ou do telespectador. E aí você fica, pera, mas você tinha esse conhecimento o tempo todo? Então, ele omite, Amanda, propositalmente pra Propositalmente, sim, cliffhangers, sim. pra gente se surpreender. Exatamente. Né? Então, E pra você se sentir um pouco burro. uma característica do gênero. Aí se você vai se sentir burro ou não, né, enfim, vai depender do quão você se importa com aquilo. Por exemplo, eu assistindo House, eu achava super interessante os casos médicos, mas eu não tinha o menor interesse de desvendar nenhum. Pô, Você eu também entendeu? não, porque eu não conheço nada de medicina, mas eu tô dizendo que é uma característica do gênero Sim. sobressair essa genialidade deles, fazendo você se sentir um pouco burro, porque você não viu aquilo que tava na sua frente o tempo todo. Poxa, tava aqui, olha. Basicamente é isso que o Sherlock fala pro... Tipo, é óbvio. É por isso que eu gosto do Knives Out, porque ele Sim. já olha e já fala, gente, não tenta adivinhar da gente, porque é tudo uma grande zoeira. Exatamente, assim como eu acho que o House, nesse sentido, não sei como é para profissionais da área da saúde assistir House, tá? Mas Nossa, deve ser deve desesperador. ser desesperador, assim, não pela parte humana, né? Pelo mistério eu tô falando aqui. Mas, ao menos, as coisas vão sendo explicadas aos poucos. Então, até pra ele achar qual é o caso, né? Qual é o diagnóstico de fato, ele precisa de uma última peça pra provar. Entendeu? Então, nem ele sabia antes. Então, assim, não estava sendo mostrado. Entendeu? Ele entendeu no final. Então me parece um pouquinho mais honesto nesse sentido, sabe? E nessa parte, aquilo que você tinha perguntado lá no início de assistir uns episódios avulso era melhor. Cara, eu achava que era melhor, porque assistindo todos juntos, você vê a fórmula da série e te irrita, Isso né? é um fato. De você já saber, olha, o House tem que errar 3 vezes até conseguir achar o diagnóstico. Não só isso, como devido à quantidade grande de episódios por temporada, e são 8 temporadas, eu acho muito cansativo pegar e maratonar House, sabe? Acho bem cansativo. A gente maratonou. A gente maratonou, sobrevivemos. Eu também maratonei a Mas última vez que eu realmente assisti. Eu acho cansativo. É bem sim, entendeu? Porque, cara, é esse esquema de você... Apesar que, assim, claro, quando você também vê uma série policial, você sabe, os caras prendem o suspeito no primeiro bloco. Não é ele, entendeu? Ou se for ele, eles vão descartar ele agora, vai prender umas outras 2 pessoas e depois no final vai voltar que é ele. Mas normalmente não faz isso, sabe? Então é um pouquinho assim. Depois de um tempo, se assistindo ainda mais assim maratona, cara, você percebe muito a fórmula da série e isso irrita um pouco. Por isso que eu gosto quando desvia dos casos do paciente e trata mais das relações deles, que isso é menos formulaico, né? Agora, a resolução do caso, ela é bem, né? Fora que eu acho que depois de um tempo eles começaram a zoar de colocar todo mundo no início do episódio vomitando sangue, né? Porque começou a virar uma zoeira, né? Não é possível que é verdade, né? E do mesmo jeito que, assim, o diagnóstico final sempre é feito através de um momento tirado do rabo do House, né? Um momento de epifania. Sim, porque o gênio tem que ter. Mas assim, sei lá, estou tomando sorvete. Bum, né? Tipo, é isso. Nossa, entendi o caso. Alguém fala pra ele, você, tipo, tem que ir lá tomar 3 balas Juquinha pra poder melhorar essa garganta. E aí ele sai andando sem falar Mas nada. é um sabe? clichê Fala, do personagem gênio ter esse momento de insight, né? Mas acho que depois de um tempo fica zoado, porque como a Dô falou, sabe, são 176 episódios. Vamos dizer que tem uns 15 que não é sobre casos exatamente, que é sobre outras coisas, né? Cara, você ainda fica aí com 160 episódios, 160 vezes que ele teve epifanias. Cara, ninguém tem tudo isso, sabe? O maluco que teve o Eureka, sabe? Foi uma vez que ele teve o Eureka, né? Que foi o Arquimedes, né? Foi uma vez na vida dele que ele teve o Eureka, sabe? Ele não teve uma Eureka por semana, sabe? Então, vamos, né? Vamos acertar isso aí, né? Eu acho que é isso, né? Falamos de House, é uma série boa. E eu só vou arrematar tudo com essa comparação de Sherlock, já que a gente tá falando disso, de falar que tem mais um easter egg, que não é bem um easter egg, enfim, que é o último episódio, né? O Everybody Dies, tem tudo a ver também com Sherlock, né? Então... ele é quase uma releitura, né, mesmo, do Sherlock. Assim. É uma releitura do Problema Final / A Casa Vazia, que é o episódio de... São os contos que narram a morte e o ressurgimento do Sherlock Holmes. Exatamente. Então, eu acho que isso tem tudo a ver aí com a série e tudo mais. Então, esse é um dos 10 episódios mais vistos e mais avaliados de House. E eu acho que não é só, né, enfim, por uma questão de
de ser a season finale mesmo, né? Na verdade, a series finale, né? O fechamento da série toda, mas é por causa dessa questão mesmo dessa releitura. Então, fica aí mais um brindezinho. No mais, temos um episódio e semana que vem eu e a Amandinha vamos continuar falando de coisas sérias, porém agora a gente vai explorar um lado de Amanda Barreiro que você, ouvinte, não está acostumado a ouvir, que é a etefobia de Amanda Barreiro. Olha Que a só, Amanda- não começa com bullying. Não tô fazendo bullying, só avisando pra audiência o que vai ter. Amanda Barreiro, então, não gosta do Stephen King. Eu Não gosto. gosto. É Eu isso. gosto de Stephen King. Então você não gosta de mais ou menos 1/3 da obra do Tem Stephen algumas King. coisas que eu ignoro do Stephen King. Então, Porque, tipo, 1/3 das Terço. obras dele terminam com ele. Exatamente. Essas aí a gente seleciona, né? A gente peneira. bom, Tá é certo, isso. então. Nós vamos falar de O Problema dos Três Corpos, que tá disponível na Netflix. E é também um livro bem interessante que eu estou terminando de ler. Então dá tempo de vocês assistirem a série. São 8 episódios, em torno de 1 hora. 8 horas. Se assistir um episódio um pouquinho por dia, até o episódio de semana que vem, dá pra vocês terem assistido pra voltar e ouvir nosso episódio. Certo, dona Amanda Barreiro? Certo, dona Domenica Mendes. Muito bem, senhor Basso, redes sociais, muito obrigada por ter assistido House comigo e ter vindo gravar esse episódio. Sem problemas. Disponha. Não tem por isso. Quais são suas redes sociais? Ah, se vocês quiserem daí me encontrar, falar comigo, compartilhar um pouco do ódio do House não fazer sentido no ambiente de trabalho, vocês podem ir lá conversar comigo no Senhor Basso, @Senhor Basso, né? Escrito por extenso. Lá no Twitter, que é a única rede que eu estou, e se tudo der certo, essa merda vai implodir e eu vou ficar sem rede social. Até parece. Sim. Amanda. Eu tô lá no Instagram como a.mandes91 e, enfim, pode compartilhar o seu amor por entender personagens comigo. E também a etefobia, já pode se preparando. Não gosto de falar de ET, nem de etefobia, porque me lembra ET. Amanda, esse episódio será gravado, foi escolha sua, não quero nem saber. E quem quiser também trocar uma ideia, eu tô lá no Instagram em domenica.mendes e também no Blue Sky em @domenica.bsky.social. Não, mas é isso, uma ótima semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gente, tem muita coisa nesse episódio. Os comentários da caixinha do Spotify estão abertos ou no site do Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com.br. É só acessar lá, ver o último episódio do Perdidos na Estante ou procurar por esse, que é o número 288, e continuar essa conversa com a gente, porque eu acho que merece. São quase 2 horas de gravação bruta. Não tem ideia de quanto ficou no final. O Ace, que faça o nome dele. O Ace que lute. Beijos, Ace. Então, beijo, Ace. Uma ótima semana e até semana que vem. Existem muitos episódios inesquecíveis de House. Os principais são sempre os que tratam mais da mente do personagem e segredos de sua vida, como o último episódio da primeira temporada. Nele conhecemos seu passado e entendemos o que aconteceu com sua perna e de como ele tornou viciado em opioides. Outros inesquecíveis são os episódios do acidente, onde ele tenta descobrir quem é a paciente que está na mente dele. Os 2 episódios iniciais da temporada 7 que passam quando ele está em reabilitação. E por fim, o último episódio da série. Não podemos esquecer de falar da relação de House e Wilson, seu amigo. Para entender o final da série, é preciso ter assistido tudo, para entrar na mente e vida dos personagens e entender a importância que o Wilson tem na vida de House. São amigos para a vida e na vida, mas Wilson sempre coloca House em seu lugar, apesar de House, no final, não ter se tornado uma pessoa melhor. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Senhor Basso e Amanda Barreiro. A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente é Leonardo Tremesquim. A edição é de Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos da série House, de 2004, disponível na Netflix.
Sim, sim. Inclusive, a 4ª temporada do True Detective tem a Jane Fonda, né? O nome dela? Não, Ô, Judy meu pai. Foster. Judy Foster, obrigada. Pelo amor de Deus, Jane Fonda. Errei, deixa eu consertar. Inclusive, a 4ª temporada de True Detective tem... Esqueci o nome dela? Judy Foster. Tá foda, hein? Nossa, mas por favor, não, eu quero que isso deixe. Não, agora vai ter que ficar. O Ace, coloca no Ace, final. deixa aí que depois a gente se acerta, Ace. Take 3, vamos lá. Bom, é isso, né? Então... Chega, Gente, né? eu tô 2 horas cansada. gravando, né? Vamos terminar esse Pelo amor episódio. de Deus. Todo mundo mente.